Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos fazer a prática de caracterização física de partículas. Aqui nós já temos separado uma amostra de 150 grãos de arroz, aqui nós temos 40 grãos de milho de pipoca e aqui nós temos então 30 grãos de soja. A primeira etapa da caracterização física de partículas vai ser realizada no piquenômetro. Então nós temos aqui um piquenômetro de 50 ml. O que nós vamos fazer inicialmente? Eu vou pesar esse piquenômetro aqui vazio na balança, depois eu vou tirar a tampa, colocar água até aqui em cima, eu vou colocar a tampa de novo, vai sair um pouco de água, eu vou secar o excesso de água e vou pesar. Então eu vou repetir isso 3 vezes, esse procedimento, então, para a calibração do piquenômetro. E assim que eu tiver o piquenômetro calibrado, eu vou saber qual o real volume dele. Como que nós vamos determinar, então, a calibração desse piquenômetro? Eu vou passar para vocês junto o dado de temperatura da água de teste, e aí então vocês vão fazer, buscar em referências, qual a massa específica da água naquela temperatura, a relação entre massa de água que coube no piquenômetro com a massa específica vai dar o volume do piquenômetro. Então os testes vão ser realizados com, nesse caso de calibração, nós vamos fazer com água. Quando nós formos fazer, pessoal, a análise dos alimentos aqui, desses grãos, arroz, milho de pipoca e soja, na piquenometria, então eu vou inserir dentro do piquenômetro essa amostra. Mas como são amostras orgânicas, a gente não vai inserir água dentro do piquenômetro. Eu vou pegar o piquenômetro, vou encher ele de acetona, vou medir qual é a massa do piquenômetro com acetona, que é um dos dados que a gente precisa do teste de piquenometria. E aí eu vou colocar aqui dentro, então, todos esses grãos de soja, vou completar com acetona, vou colocar a tampa e aí eu vou medir a massa do piquenômetro com acetona e também grãos de soja. E aí então a gente vai conseguir calcular qual é o volume desses grãos de soja, Eu vou passar para vocês o dado dessa massa aqui dos 30 grãos de soja. Bom, a gente vai tirar a tampa, tirar todos os grãos de soja ali de dentro, e aí a gente vai fazer o teste com o milho de pipoca. Como que nós vamos fazer com o milho de pipoca? Encher de acetona, eu tampo, e aí eu vou determinar qual é o volume, qual é a massa do piquenômetro com acetona. Eu tiro a tampa, coloco todos os grãos de milho de pipoca aqui dentro do piquenômetro, completo com acetona, ponho a tampa, seco o excesso e vou pesar então na balança qual é a massa do piquenômetro com acetona e grãos de milho de pipoca. Por último, eu também vou fazer o mesmo para o arroz. Então, eu vou pegar o piquenômetro, vou colocar ele cheio de acetona na balança, vou pesar a massa do piquenômetro com acetona. Depois, eu vou colocar todos aqueles 150 grãos de arroz aqui dentro do piquenômetro, vou completar com acetona, vou tampar e aí a gente vai pesar para determinar qual é a massa do piquenômetro com acetona e 150 grãos de arroz. Então vocês vão ter a massa de soja, de milho de pipoca e de arroz com o volume determinado na piquenometria. Vocês vão determinar qual é a massa específica real do arroz, do milho de pipoca e da soja. Essa é uma primeira etapa que nós vamos realizar. Então eu vou fazer esse teste e depois eu passo os dados para vocês. Aqui então, pessoal, só vou mostrar para vocês como é que a gente faz com o milho, então, Eu vou jogando as amostras aqui dentro. Como está entrando os sólidos, vai começar a transbordar água, aqui do meu piquenômetro. Vocês viram que lá embaixo tem uma bolinha de água, acetona. Está saindo acetona aqui do piquenômetro. Tem umas bolinhas de ar lá dentro, a gente tem que tirar essas bolinhas porque elas alteram o volume, que o piquenômetro vai estar medindo.
procedimento é completar até ali em cima, coloco a tampa e aí eu pego isso daqui, seco com papelzinho e peso na balança. O ideal é que a gente consiga tirar todas aquelas bolhas lá de dentro, ó. Saíram as bolhas, subiram. Então isso alterou o volume, eu vou colocar de novo aqui um pouquinho mais. Pronto. Aí agora eu coloco a tampa e aí eu seco isso daqui, não tem mais bolhas de ar lá dentro. E aí eu faço a pesagem. Essa mesma etapa é repetida então para o arroz e para a soja, para nós determinarmos a massa específica real. Bem, pessoal, um outro experimento que nós vamos fazer é a determinação do diâmetro de Ferret dessas partículas. E com esses valores, né, por imagens bidimensionais, a gente também consegue encontrar esfericidade. Então, só estou mostrando para vocês aqui como que vai ser feito. Vou mandar essas fotos para vocês, né? Aqui a gente tem a escala de um paquímetro, ó. Aqui desse tracinho de 60 até o 70 a gente tem 1 centímetro. Então, vocês vão ficar com a barra de referência para as imagens de vocês, né? Então, vocês podem, na verdade, tirar um print dessa tela aqui para usar no relatório para fazer essas medidas. Aqui, então, pessoal, vocês têm também os dados para determinar o diâmetro de Ferret das partículas de grão de milho de pipoca. E dessa imagem aqui, vocês vão ter os dados, então, para a soja. Aqui, então, pessoal, nós vamos realizar um ensaio de Stokes. O ensaio de Stokes ele é realizado então em 2 provetas. Aqui nós temos uma proveta com água e aqui uma proveta com glicerina. E nós vamos soltar os sólidos, né, nessa proveta. E aí então eles vão desenvolver uma velocidade, inicialmente tem um período curto de aceleração, depois eles descem com velocidade constante. Então aqui na água nós vamos soltar 3 grãos de arroz, 3 de soja e 3 de pipoca. E aí então eu vou medir uma determinada altura aqui na proveta e vou cronometrar o tempo que ele demora para passar de um ponto até o outro ponto. Então a gente vai calcular a velocidade dividindo essa distância pelo tempo que foi necessário para isso. Então eu vou precisar acionar um cronômetro para medir o tempo. Aqui na proveta de glicerina, então nós vamos largar 3 grãos de arroz, 3 de pipoca e apenas 1 de vidro, que é uma esferinha de vidro, né? Para a gente não ficar com muitas esferas retidas aqui no fundo. Então, como que a gente faz? Segura com uma pinça assim, e aí eu venho aqui em cima, ó, com a soja, eu coloco ela dentro da água e solto. Então a gente faz isso com 3 sojas. O arroz, como ele tem amida, é um pouquinho mais difícil de soltar às vezes. Espero que vocês estejam conseguindo ver, né? Eu tô soltando bem feliz ali. Deixa eu aproximar bem aqui para ver se vocês enxergam. Dá pra ver, né? Quanto ali a partícula caindo. E agora o milho de pipoca. Vocês viram que é bem rápido aqui na água, né? Então agora nós vamos fazer na glicerina também. Agora então na glicerina, pessoal, vou primeiro soltar um milho de pipoca, ó. E aí na glicerina a gente observa o desenvolvimento de uma velocidade bem menor. Nem apareceu para vocês aí na câmera ainda. Lá começou a cair o milho de pipoca. E ele desce numa velocidade bem baixa. Eu não vou ficar jogando outras partículas agora para evitar, né, que a gente tenha
o efeito de população. O ideal é que a gente jogue as partículas bem no centro para evitar o efeito de parede, que a gente já calculou em OP1. Então agora já está numa distância boa. Vou soltar outro milho de pipoca aqui no topo. Em seguida já vai aparecer para vocês. Deixa eu só tentar ajustar melhor. Tentem observar aqui, ó, a partícula caindo. Não sei se na câmera vai dar para ver, mas se forma um rastro na glicerina, pessoal. Não dá para ver. Bem na pontinha do grão vai se formando um rastro na glicerina. Não vai conseguir focar ali. Vou soltar então já a terceira partícula de milho de pipoca. Já vou pôr um arroz aqui. Vocês conseguem, espero que consigam enxergar. Tem o arroz lá em cima já começando a descer. As diferenças que a gente tem para água e para glicerina, pessoal, elas são em relação à viscosidade que a gente tem, né, para esses dois materiais. Eles são bem diferentes. Eu vou colocar outro arroz aqui. O último agora, que é o mais legal, é a esferinha de vidro. Então, a esfera de vidro desce bem mais rápido. Vocês conseguem ver a esferinha descendo ali, ó. Já passou pelos grãos de arroz. Deixa eu pôr a mão pra vocês verem. Ó, ali a esfera. Pronto, a esfera de vidro desce mais rápido. Ela é uma partícula esférica, né? E aí a gente tem influência também da massa específica, então vocês vão precisar pesquisar para discutir esses resultados, o que está interferindo nesse experimento.
Eu vou passar também para vocês os dados, então, de altura em cada um dos fluidos e o tempo para as partículas. Pessoal, o teste então que nós vamos fazer agora é um teste de paquimetria. Então, o paquímetro é esse equipamento que nós temos aqui. Ele tem essa escala principal aqui embaixo, ó. Ela é dada... Deixa eu tentar focar. Meu Deus. Bom, ela é dada em milímetros aqui, né? Então, a gente tem aqui, ó, daqui desse primeiro risquinho... desse primeiro risco aqui no 0 até esse primeiro risco aqui no 150, então nós temos 150 milímetros, 15 centímetros. Aqui em cima nós temos uma escala, bom, aqui embaixo está tudo em milímetros e aqui em cima está tudo em polegadas, ó. Então a gente abre o equipamento assim, segura ele com a mão assim, ó, e abre ele assim para fazer as medidas. Eu consigo fazer medida, por exemplo, do diâmetro, né? Deixa eu pegar uma proveta aqui para vocês verem, ó. Quero saber qual que é o diâmetro dessa proveta, então eu faço as medidas assim, ó. A gente abre bem, posso travar aqui. Importante, a gente não guarda o paquímetro travado, né? Porque se ele aquecer e esfriar, ele vai dilatar e isso vai descalibrar o paquímetro. Então, ele estava solto, eu apertei. E aí eu vou medir. A minha esperança era que focasse para vocês verem. Aqui nessa escala de baixo, o nônio, a gente tem um valor 0, ó, e a gente vai contar onde o 0 passa. Então, ó, ele passou de 1 milímetro, passou de 10 milímetros, passou de 20, ele passou aqui. Bom, não estou conseguindo fazer focar. Bom, melhorou um pouco, mas vocês podem ver que ele passou do 25, que seria esse risquinho aqui, né? E aí ele passou mais 2 risquinhos do 25 e ele está um pouquinho antes do terceiro. Então, se cada risco é 1 milímetro, a gente passou de 25, 26... 27 milímetros, mas como ele está um pouquinho antes do terceiro, então a gente não tem 28 milímetros, a gente tem 27, alguma coisa. E esse alguma coisa a gente vai pesquisar olhando aqui embaixo, ó. Quando um risquinho do nônio ficar perfeitamente alinhado com o risquinho da escala principal, vai ser aquele valor. Então a gente tem 25, 26, 27 e um pouquinho antes do 8. Então eu vou observar aqui, ó. A gente tem nesse caso ali de diâmetro interno, é uma pena que não está focando, mas a gente tem 27,8 milímetros. Eu vou pausar aqui e vou tirar uma foto para enviar para vocês. Então agora o que nós vamos fazer, pessoal? Eu vou pegar a soja. A soja, ela tem esse formato, um ovoide, olha só, né? É uma coisa diferente, é um formato de soja. Então o que a gente vai fazer? Eu vou medir nessa direção e vou medir em 3 direções. Vou medir a soja, deixa eu demonstrar aqui, ó. Vou medir a soja, deixa eu soltar. Medir a soja assim. Medir a soja assim. E medir a soja assim. Vocês viram que ela não é bem redondinha, né? Ela tem um valor maior assim do que assim, ó, nessa direção. E aí o maior valor dela é esse aqui do comprimento, né? Então eu vou medir essas 10 partículas de soja aqui nessas 3 dimensões e vou dar os valores para vocês. Com esses valores de A, B e C de dimensões para a soja, vocês vão ter que encontrar o diâmetro equivalente para essa soja. E aí com os valores de diâmetro equivalente vocês vão conseguir determinar outras propriedades da soja também, né, se for necessário. Mas é bem importante determinar o diâmetro equivalente por uma outra metodologia. E aí a gente vai fazer para a soja. Para o milho de pipoca nós também vamos fazer, só que para o milho de pipoca nós vamos medir essa direção
assim, né, como a soja, ó. Comprido, vou tirar aqui, ele no comprimento, nessa dimensão lateral aqui. E a espessura também desses milhos, ó. Então são valores diferentes. O milho parece uma gotinha cortada, né? Então eu vou medir essas 30 partículas, 10 partículas de milho de pipoca e passar os dados para vocês. Nós também vamos fazer para o arroz. O arroz nós vamos medir em duas direções. Então o arroz vamos medir assim, deixa eu pegar aqui, assim, ó, e o comprimento. O arroz é menorzinho, é mais difícil de segurar. Então, assim, no comprimento e na largura. Se a gente observar, pessoal, deixa eu pôr ele de lado aqui para vocês verem. Olhem ali como essas duas dimensões ainda laterais do arroz não são iguais, né? A gente tem uma maior que a outra, mas a gente vai assumir como se fosse o valor de uma dimensão só, tá? A gente tem duas dimensões que vão caracterizar o arroz, o comprimento e a espessura, como se ele fosse espessura e altura a mesma, tá? Para a soja e para o milho de pipoca a gente vai ter comprimento, altura e espessura, então 3 dimensões. Então, eu vou tentar encontrar um vídeo também ensinando a medir com paquímetro para ver se isso ajuda vocês melhor. Bom, ali estabilizou, ó. Focou bem a imagem, vamos ver se eu consigo agora. Vocês conseguem ver, pessoal, aqui, ó. Aqui a gente tem 0, aqui a gente tem 10. Acho que agora vai. Então aqui a gente tem 10. 0, 1 milímetro, 2, 3, 4, 5 milímetros, 6, 7, 8, 9, 10 milímetros, 15 milímetros, 20 milímetros, 25 ali, ó. Essa retinha aqui, ó, do nônio, ela ficou alinhada com 25, mas não é isso que nos dá a medida. É onde o 0, né, se alinha. Então, o 0 passou do 25, 26, nesse caso aqui, ó, o 0 tá exatamente no 27, ó, viu como o 0 se alinha perfeitamente com o risquinho da escala principal? Eu vou só aumentar um pouquinho aqui para vocês verem uma outra medida, como seria. Essa daqui, ó. Nesse caso, a medida passou do 25, ó, 20, 25 ali no meio, 26, 27, 28, 29, tá depois do 29 e antes do 30. Então, se ele está depois do 29, a gente vai procurar aqui embaixo, agora onde que se alinha, ó, no 0, o 1 não, o 2 não está alinhado, o 4 está perfeitamente alinhado com a nossa escala principal, olha só. O 3, o valor do 3 está um pouquinho para cá, do risquinho que tem na escala principal, e o 5 está um pouquinho à esquerda. O 4 ele está perfeitamente alinhado. Pode acontecer casos que não está nem o 4 nem o 5, e sim o valor aqui do meio. Então ele vai ser 0,05 a contribuição, ao invés de 0,1 milímetro. Então, assim que se usa o paquímetro, eu vou passar para vocês ainda tentar achar um vídeo que mostre como usa, né? Mas eu vou fazer outras medidas. Assim, então, deixa eu mostrar outras medidas aqui, ó. Eu consigo medir, deixa eu tirar o zoom, profundidade também com paquímetro, ó. Porque quando a gente mexe lá em cima, ó, sai essa ponta aqui. E aí a gente pode alinhar essa ponta. Eu quero saber qual é a profundidade até essa marquinha que tem aqui no pote, ó. Então, eu empurro, alinho ali com a marquinha. Ó, empurro, encostou no fundo. E aí, vocês não vão conseguir ver, eu vou travar aqui, ó. Travei o paquímetro. E aí a gente vai ler qual que é a medida, então, ó. Deixa eu tentar focar para mostrar para vocês. Nesse caso, aquela profundidade dá antes dos 40 milímetros, né? Então dá 30... Deixa eu puxar para eu ver, depois eu digo o valor.
Ele passou do 30, passou do 35 e ele está antes do 40, ó. Esse tracinho aqui seria 49, 39 e esse outro aqui 40, como está mostrando. Ele está depois do 39 e antes do 40. Então a gente vai procurar, ele está mais para o final. Olhem aqui como o 8 está perfeitamente alinhado com o tracinho lá da escala principal. Então aquela profundidade, que é exatamente igual a essa medida aqui, ó, é de 39,8 milímetros, né? Então 3,98 centímetros. Agora então, pessoal, o último teste que nós vamos fazer é um teste de proveta. E esse teste de proveta vai nos ajudar então a determinar qual é a massa específica bulk dessas nossas amostras. Eu tenho já a massa dessa proveta. A proveta pesou 105,62 gramas. E aí o que eu vou fazer? Até aqui então a gente tem 100 ml. Eu vou encher essa proveta. Fazendo bagunça ainda no vídeo. Passou um pouquinho de seio. A gente enche até como se fosse um menisco com o sólido, né? Até 100 ml. E aí eu peso quantos gramas de soja cabem em 100 ml. Então isso daqui, como vocês podem ver, a gente tem espaços, né? E os espaços vazios estão sendo considerados nesse caso para determinar a massa que cabe nesse volume de 100 ml. Então essa massa específica que a gente está determinando é uma massa específica bulk, né? A gente está considerando o volume dos vazios. Então a gente vai repetir esse teste para arroz e também para milho de pipoca. E aí com esses valores a gente vai determinar a massa específica bulk. Como a gente já determinou na piquinometria qual a massa específica real do arroz, da soja e do milho de pipoca, com a relação entre massa específica real e massa específica bulk, nós conseguimos encontrar qual é o valor da porosidade do nosso leito, que é outra coisa que vocês precisam determinar nessa prática, certo?